Aí, primeira coisa, como eu tenho 1h30 só, eu montei aqui uma apresentação para me guiar, senão vou me perdendo. E aí quero pedir para vocês, eu não vou estar vendo vocês, então se a gente puder deixar as perguntas para o final, me ajuda. Só para eu ir de uma vez só no impulso só até o final, e aí eu garanto que eu passei pelo menos pelo meu deck. Minha Beleza. apresentação. Deck o caramba, estando no Brasil. Bora. Deixa eu aqui agora a saga para compartilhar a tela, que eu sempre erro. Tela cheia, na janela. Aqui, compartilhar. Vocês estão vendo aqui? A RuPaul? Sim. Sim. Ótimo. Então, vamos nessa. Vamos falar hoje de impacto visual, ou visual impact, né? Em português é mais legal. E aí o nome que eu dei aqui para essa minha fala são esses 3 verbos que estão pequenininhos aqui, que é o decompor, entender e criar. Acho que, eu espero, né, que até o final da minha fala, esses 3 verbos façam sentido para vocês como o título dessa fala de hoje, né? E aí, eu acho que a essa altura do campeonato, vocês já sabem que eu me chamo Thiago Rocha Ribeiro, eu trabalho na DPZ como diretor de criação, eu cuido principalmente da IP, produtos de limpeza, e da cerveja Petra, né? Mas temos outros clientes na casa. E talvez o que vocês estejam se perguntando é por que eu tô aqui para falar de impacto visual, né? E aí eu acho que pensando em como começar essa fala, como conversar hoje com vocês, eu fiquei pensando como começar e me veio uma ideia de começar contando um pouquinho sobre a minha trajetória profissional, porque ela não é muito linear, ela não é nada tradicional, e por não ser linear, eu fui experimentando uma série de coisas e eu acho que essas várias experimentações me trouxeram para estar aqui hoje falando com vocês, né? E aí, então, daqui para frente, tudo que eu falar foi baseado na minha história, baseado em uma história real. E para vocês acreditarem mais no que eu vou falar, eu até coloquei essa cartela aqui, esse letreiro, que em filme de serial killer sempre tem, que é alguns eventos e personagens nessa apresentação foram simulados ou criados para fins dramáticos. Aí pronto, tendo isso aqui, vocês já vão acreditar mais no que eu falar daqui para frente. E, para começar, eu e meu irmão, né, a gente começou ali na infância querendo, o meu irmão querendo trabalhar com trens e eu querendo ser piloto de moto. Mas esse sonho não durou muito, e ali na adolescência eu fui na casa de um amigo e o pai desse amigo era arquiteto, e aí ali eu entrei no escritório desse pai do meu amigo, e ele estava projetando um prédio inteiro e fazendo uma maquete 3D num software, não me recordo que programa que era, e ele tinha um prédio na tela dele e ele estava rodando inteiro. E eu fiquei fascinado com aquilo, assim, que foi abriu um horizonte para mim, de caramba, tem gente que projeta prédio, tem gente que projeta e faz tudo isso no computador e dá para fazer uma coisa em 3D que mexe, parece videogame. E aí, a partir daquele momento, eu fiquei muito encantado com a vontade de ser arquiteto. E aí, chegou ali na fase do vestibular, de escolher as faculdades, eu optei por fazer arquitetura. Então, uma primeira curiosidade sobre mim, eu não sou publicitário de formação, eu sou arquiteto. E eu tive um privilégio de estudar na USP, arquitetura, e estudar nesse prédio que está aqui no slide, né? Esse prédio, ele está aqui, né? Porque, além de ser onde eu estudei, eu acho que ele é um símbolo muito interessante de como um conceito ou algo conceitual pode ser materializado, né? O Vila Nova Artigas, que é o arquiteto que projetou e construiu esse prédio ali na década de 60, ele tinha uma série de conceitos sobre o que para ele era aprendizado, educação, trocas, e ele conseguiu tangibilizar ou concretizar isso nos projetos dele, da carreira dele, mas principalmente nesse prédio aqui da FAO, no prédio da arquitetura lá da USP, né? E aí, por que eu estou falando tudo isso, né? Reparem que ali em cima tem algumas janelas aqui embaixo, mas em cima, onde ficam a grande área com as salas de aula, não existe janela,
né? E não existe janela, não é para prender os alunos ali dentro. É o contrário, né? É para o prédio inteiro não estar voltado para fora, ele está voltado para dentro, né? Então, aqui à vista de fora, quando a gente entra nesse prédio, a gente logo está nesse espaço aqui, que é chamado de Salão Caramelo, por causa da cor do chão, e ele funciona literalmente como uma praça, né? Então, todo o prédio, todas as salas de aula, a biblioteca que fica aqui na direita, nessas janelas, os estúdios que ficam lá no último andar, todos eles ficam ao entorno dessa grande praça. E por que isso, né? O Artigas, ele acreditava que a educação e o aprendizado, ela acontece na troca, né? Então, você tem ali a parte de sala de aula, de ver o professor falando, mostrando slide, tentando fazer piada sem graça, mas o aprendizado também acontece, e às vezes com mais força, quando existe uma troca entre o seu colega, entre você e os professores, entre você ver o seu trabalho e ver o do outro, né? Então, por isso que ele projetou esse prédio para ele funcionar nesse sentido de praça, né? E aí, eu acho que aqui tem um primeiro paralelo da arquitetura com a publicidade, com trabalhar em agência, com criar ou gerar impacto visual. Eu acho que a gente consegue construir isso coletivamente, né? É claro que vai ter ali um momento que você vai ter que se fechar em você é o Photoshop, você é a prancheta, você pensando, executando, mas é na troca ali com o seu dupla, é a troca com a sua equipe, com a sua agência, que existe um impulso, né? Ou até mesmo uma troca que existe numa escola, como é no caso da Miami, né? Então, para a gente conseguir evoluir em linguagem e conseguir criar um impacto visual, eu acredito muito nesse aprendizado coletivo, nesse desenvolvimento coletivo, né? Vendo o trabalho do outro, eu desenvolvo o meu trabalho, né? E vice-versa, né? E aí, só para ilustrar o que eu estou dizendo, esse Salão Caramelo, ali durante a ditadura militar, foi um centro de encontro de vários momentos do movimento estudantil, né? Essa foto aqui, por exemplo, é um dos... Me fugiu a palavra. Das reuniões estudantes, tem uma palavra melhor para isso, mas enfim, mostrando a quantidade de gente, né? Então, o coletivo é mais interessante. Trocar com outras pessoas é mais interessante, né? E aí, só para mostrar que realmente todo o prédio é voltado ali para aquele lugar. E outra coisa um segundo ponto, segundo paralelo com a arquitetura que eu gosto de fazer, é que o Vila Nova Artigas, o arquiteto que projetou aquele prédio que a gente estava vendo ali no slide anterior, ele projetou essas 4 coisas aqui também, né? Eu peguei 4 escalas diferentes, né? Então, ele projetou ali uma série de mobiliários ou objetos para casa, então uma escala pequena. Ele projetou uma série de casas, que é uma escala intermediária. Ele projetou uma série de prédios, que é uma escala um pouco maior. E, inclusive, ele projetou o estádio do Morumbi e outras grandes construções, né? E aí, o que essas 4 coisas são interessantes para o que eu estou tentando falar para vocês aqui? É justamente a mudança de escala, né? Não importa se ele está numa escala muito pequena, de uma cadeira, ou numa escala grande de um estádio, existem melhor, diretrizes, fundamentos que amarram tudo isso, né? Então, ali na escola de arquitetura, a gente estuda muito o que são esses fundamentos para criar um espaço melhor ou para transformar um conceito, uma ideia, em algo físico, em algo material, algo que fica de pé. E aí eu acho que dá para fazer um paralelo com a publicidade também, né? Principalmente em direção de arte. Não importa se a gente está fazendo um banner, um displayzinho, ou envelopando um ônibus, ou fazendo uma campanha de TV, muda-se a escala, os meios, onde vai ser impresso, mas os fundamentos, eles são os mesmos, né? Então, eu acredito muito que, além da coisa da experimentação, quanto mais a gente entender de fundamentos, a gente melhor vai entender o nosso processo de criação, melhor a gente vai funcionar sobre a pressão que existe na publicidade. Então, a gente tem que fazer as coisas rápido, dentro de um prazo. Então, quanto mais a gente entende como o nosso cérebro funciona, como eu crio melhor, e cada pessoa vai ter um jeito de funcionar, e principalmente os princípios que norteiam o pensamento para a gente criar um impacto visual numa pequena pecinha, num pequeno display, é a mesma que vai criar um impacto visual num filme, né? Tem ali suas peculiaridades, né?
desenhar ou projetar uma cadeira não é a mesma coisa que o Morumbi, né? Tem seus detalhes, tem suas diferenças, mas os fundamentos, a base a base, existe uma base similar, é isso que eu quero dizer, né? E aí, beleza, então me formei em arquitetura. Aí, voltando um pouquinho no passado, na mesma época ali que eu descobri a arquitetura, o que dava para criar um prédio inteiro dentro do computador, eu fui numa banca de jornal, saindo da escola, e eu achei uma revistinha que ensinava a desenhar, né? Então era de um ilustrador, não me lembro o nome, e ele dava várias dicas de como desenhar figura humana, noções de perspectiva, e ali foi a primeira vez que eu entendi que para aprender, que se podia aprender a desenhar. Não tinha tanto a ver com dom, com talento, né? Eu não gosto muito dessas palavras. Ali na revistinha eu vi que existiam fundamentos, né, da mesma forma que ali eu acabei de falar da arquitetura, que me permitia me desenvolver e ir aprendendo a desenhar, né? E aí, quando eu tinha 13 anos, né? Acho não, com 13 anos eu descobri essa revistinha e esse foi o meu primeiro desenho pensando nesses fundamentos de desenho. E a partir dali eu fiquei aficionado com isso e comecei a estudar desenho de fato. No começo, de uma forma muito autodidata, e ali, depois que eu entro na faculdade, começo a ganhar um pouco de dinheiro, eu começo a fazer cursos, né? E aí, com 13 anos, eu faço esse desenho. Anos depois, eu passo para um segundo desenho, né? Digamos assim, como esse que está na tela agora. Depois de alguns anos, eu começo a desenhar como esse retrato verde aqui da Lineker. E passado mais alguns anos, eu chego nesse da direita, né? Então, o que começou ali com desenho, né, com várias marcações e medições, foi evoluindo com o tempo e desenvolvendo cada vez mais para o lado da pintura, né? E aí aqui também, né? A pintura e o desenho são coisas diferentes, mas os dois têm fundamentos parecidos, né? Então, eu vou falar muito, martelar essa importância dos fundamentos. Os fundamentos é tentar entender o porquê das coisas. Por que tem impacto visual? Por que isso me atrai? Por que isso me gera emoção? Por que isso me gera risada, né? Eu acho que é importante a gente conseguir decompor um produto final para a gente entender o que funciona, o que não funciona, para quando chegar a nossa vez de criar, a gente conseguir estruturar as coisas, né? E aí, depois do Moonlight aqui, o retrato que está à direita, um pouco do que eu faço como trabalho pessoal, né? Então, eu falei lá no começo também da importância da experimentação. Não me recordo agora quem estava falando, né, de sempre se reinventar, sempre estar estudando. E eu acho que esse slide aqui, o próximo, são para mostrar que nada disso aqui foi para a rua, nada disso aqui tinha um cliente, mas tudo isso aqui é o meu lugar de experimentação, de estudo para coisas, para eu entender como eu funciono, para eu entender o que eu gosto, para eu forçar limites, né? Então, a gente acaba, quando a gente está com prazo, com trabalho, com chefe, a gente acaba criando fórmulas ou jeitos de a gente resolver rápido. E quando a gente faz isso, a gente está sendo contra criativo, eu acho, né? Quando a gente começa a fazer da mesma forma sempre, a gente não está mais chegando onde a gente não conhecia, né? E aí, pensando nisso, que o trabalho pessoal é tão importante, né? É aqui sem chefe, sem prazo, sem dinheiro, sem nada, que você se permite, que você se dá liberdade para fazer coisas, né? Então, eu gosto de variar bastante de estilo, de cores, né? Então, tem aqui uma experimentação não só de ilustração, mas também de fotografia, né? Então, para fazer essas pinturas aqui, eu olho muito de perto fotos, frames de filmes que eu gosto, e aí esse parar para olhar me ajuda a entender os fundamentos do porquê eu gostei daquela imagem, e aí pensando nisso eu começo a usar isso no meu trabalho, né? Então, o tempo todo tentando entender, decompor para criar alguma coisa. Pois bem, então me formei em arquitetura, eu estudo desenho desde da adolescência. Aí eu comecei a trabalhar, eu tive que começar a trabalhar logo no primeiro ano da faculdade, e eu comecei trabalhando como ilustrador de livro didático infantil. Passei por alguns estúdios de design, abri um estúdio de design meu,
Então, ali na faculdade, eu percebi que tinha muita festa e pouca gente fazendo comunicação dessas festas. Aí eu e um amigo percebemos que a gente podia fazer cartazes, convites e coisa e tal. E aí a gente abriu esse pequeno estúdio e começou a trabalhar juntos. E eu tenho muito orgulho de falar que meu primeiro Mac eu comprei com dinheiro de festa de faculdade. E aí a gente levou isso por um bom tempo como um trabalho paralelo, né? Um terceiro expediente. Cada um tinha o seu emprego, chegava em casa e saía correndo para fazer as coisas das festas. Aí depois de um tempo com isso, a gente resolveu se separar, e aí eu me juntei com 2 outros amigos de infância, um músico e um motion. E aí, conversando, a gente percebeu que se a gente juntasse forças, a gente conseguia fazer uma animação inteira, né? E aí, quando veio esse pensamento, veio também a vontade de abrir um estúdio de animação. E aí, com isso, surgiu um estúdio que a gente, na época, chamou de Omionan. Começamos a trabalhar, fizemos uma série de filmes explicativos, de startup, coisas pequenininhas. Fomos conseguindo mais clientes, crescendo, fazendo contatos, até que chegou essa oportunidade que está aqui na tela, né? O DPA, lá, esse é um programa infantil do Gloob. Por uma série de contatos, eles nos chamaram para fazer uma proposta para a abertura do programa, toda feita em animação. E aí aqui está um pouco do resultado que a gente chegou na época. É um trabalho que eu gosto muito, por ser uma virada de carreira ali, um ponto de... Antes eu era mais autônomo, eu tinha essa coisa de ser empreendedor, e a partir daqui eu começo a abrir uma série de portas de oportunidades, né? Desse trabalho surgiu, né, uma oportunidade ainda mais legal para mim, que gosto muito de cinema, de filme, que é entrar de fato em um filme, em um longa-metragem, né? E aí, esse primeiro filme que eu tive a oportunidade de trabalhar, ele tinha acabado de ser gravado, o diretor já estava ali na pós-produção, e é um filme que conta a história de 2 adolescentes ali na escola. O pai de um deles morre, ele começa a ter uma série de questionamentos sobre a vida dele e tal, e aí eles encontram um caderno de como ser um mau aluno, fazer pegadinhas na escola, e eles começam a atacar o terror na escola. Bem por cima é algo assim, né? Aí eu estou contando isso porque quando eu fui contratado, o diretor ele precisava de um braço direito dele, criativo, para transformar o que ele gravou, o filme dele, em um caderno de adolescente, né? Então, ele queria que tivesse um pouco do que está aqui na tela para vocês agora, que é essa série de rabiscos, de doodles, né? Esses desenhos que a gente fica fazendo quando a gente não está prestando atenção na aula, e como fazer isso cinematograficamente, né? Então, eu nunca tinha trabalhado com cinema, não sabia de nada, assim, foi um desafio enorme, foi 1 ano de trabalho, mas foi muito prazeroso o resultado final e muito prazeroso o processo disso, que a gente teve que experimentar muito, né? Então, o que vocês estão vendo aqui na tela, como o prazo era muito curto, a minha ideia original era fazer tudo à mão, só que não ia dar tempo, então a gente gastou um tempão tentando descobrir, criar brushes no Photoshop que simulassem caneta Bic branca, branca não, né? Caneta Bic vermelha, azul, preta, e como a gente podia animar isso, muita coisa feita à mão, né, frame a frame, coisas feitas no After, e como a gente podia misturar isso, né? E aí, beleza. A partir desse primeiro filme, deu muito certo essa experiência, e aí o diretor, o dono lá da produtora, ele me convida para trabalhar diretamente com eles, dentro da produtora, e eu fiquei quase 5 anos trabalhando com cinema, séries de TV, documentários, e aí foi uma faculdade para mim, assim, de passar por vários pedaços da produção. Então, como eu era da produtora, quando a gente começava um projeto, em cada parte desse projeto, eu fazia um papel diferente, né? Então, fazia um pouco de storyboard, pensava em cenas, fazia animação, fazia desenho de cenário, fazia a finalização do filme. Então, eu tive a oportunidade de experimentar e entender o processo como um todo de gravar alguma coisa, né? Seja um filme, documentário ou série, né? E, além disso, né, por essa produtora, né, por fazerem filmes, eles tinham muito contato com as distribuidoras, né? Então tem a produtora que grava o filme, produz, contrata os atores, faz o filme inteiro, e tem outras empresas que são as distribuidoras, que elas literalmente pegam o filme que está pronto
E elas que mandam para os cinemas, elas que fazem todo o projeto de comunicação, de divulgação, trailer, coisa e tal. E aí aqui no Brasil são algumas, né? São 4, 5 distribuidoras que dominam o mercado todo, né? E aí, por trabalhar ali muito perto delas, eu acabei fazendo amizade com elas, e aí eu comecei a ganhar a oportunidade de fazer o que eu, desde criancinha, queria fazer, que era pôster de filme, né? E aí um dos que foi muito marcante foi o do Bacurau, né? Os 2 oficiais, eu que tive a oportunidade de fazer, e de novo aqui, né? Esse projeto teve uma repercussão muito grande, mas também o processo para chegar nele foi muito legal, né? Eu cheguei, foram mais de 27 versões, o Kleber, o diretor, foi difícil de acertar o que ele estava querendo, mas foi interessante que nessa jornada de 27 versões eu consegui chegar em um lugar que eu nem sonhava no começo, né? Então os primeiros estudos não tinham nada a ver com isso aqui, né? E aí, aqui um apanhado de posters que eu fiz lá na época, né? Então tem filme, documentário, enfim, vai para todo lado aqui. Tem filme gringo que quando vem para o Brasil a gente precisava recriar, né? Fazer um pôster nacional. E beleza, pois bem, falei tudo isso, mas ainda por que eu estou falando aqui de impacto visual, né? E durante essa trajetória não linear, vai ilustração, arquitetura, design, e vai para publicidade, enfim, é uma mistura de coisas, né? Faltou dizer, né? Depois ali dos 5 anos na produtora, eu sou meio workaholic, então, mesmo trabalhando na produtora, sempre fiz muito freela para agência, e aí eu fui entendendo e percebendo que eu ia ser mais feliz nas agências, né? Então, o ritmo da agência, o tipo de trabalho que a agência faz, me agradava mais, né? E ter plano de carreira. A agência tem um monte de coisas ruins, mas plano de carreira de agência é interessante, né? Então, só para não dar um salto tão grande, né? Então, tive várias experiências anteriores, mas de anos para cá eu foquei em publicidade e passei por algumas agências, né? Mas, voltando aqui, eu acho que a principal coisa, além de ter essa trajetória não linear e ter experimentado coisas diferentes, tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, que eu já falei um pouco aqui, que é quando eu vou ver um quadro, por exemplo, ou um filme, ou alguma coisa que me atrai, que eu goste, que causa impacto visual para mim, ao invés de ficar como essa senhorinha a uma certa distância, eu passo a vergonha de colar a cara na tela e o segurança vir ficar me pedindo para me afastar. Mas o que eu gosto de fazer, o que eu tenho interesse em fazer, além de achar muito legal, por exemplo, esse quadro do Lucian Freud, né, esse pintor inglês, de longe, eu gosto de olhar de perto e tentar desvendar como ele chegou naquilo, né? Então, quando a gente olha de perto, aquela figura do homem sentado ali, ela começa a aparecer de outras formas, né? É nos detalhes que e a pintura é legal por causa disso, ela deixa rastros de como o pintor trabalhou, né? Para onde foi a pincelada? Ele usou uma tinta mais aguada, uma tinta mais espessa, ele usou um pincel, dá até pela pincelada, né? Com o tempo a gente consegue perceber se ele usou um pincel quadrado, redondo, língua de gato, enfim, né? Mas o ponto aqui eu estou aqui falando hoje com vocês porque um dos grandes prazeres que eu tenho é tentar entender os fundamentos por trás dessas imagens, dessas obras, desses comerciais, desses filmes, etc. Então, tudo que tem um impacto visual automaticamente me atrai a querer desvendar como foi feito aquilo. E aí, por fazer isso várias vezes, né, durante muitos anos, você acaba entendendo e pensando em como você poderia chegar perto daquilo, né? Não quer dizer que eu vou conseguir pintar igual o Lucian Freud, mas tem alguma coisa que do trabalho dele que eu absorvo e que eu vou usar no meu trabalho também, né? E aí, por exemplo, usando outro exemplo, aqui é um pintor espanhol que chama Joaquim Sorolla, né? Que eu acho incrível o trabalho dele. Ele faz umas telas enormes, né? Então aqui é um pedaço de uma tela dele e o tamanho, né? 1 metro por 1 metro, né? E aí essa coisa de 1 metro por 1 metro super realista, né? Não é uma coisa fotográfica, né? Que tem todos os detalhes, mas a gente consegue entender completamente essa cena, né? Os menininhos sentados,
o menininho aqui sem roupa, pelo reflexo que está na pele dele, quer dizer que ele está molhado. Mas quando a gente olha de perto uma pintura como a do Sorolla, essa perfeição, digamos assim, essa proximidade com a realidade, na verdade é uma série de manchas, né? É uma série de pinceladas abstratas, né? Que quando elas são colocadas na posição certa, com a cor certa, elas causam para a gente esse impacto visual, né? Então, essa tela linda que você vê ali no museu, gigante, quando você olha de perto, são uma série de pecinhas, né? De pinceladas que juntas elas causam impacto visual, né? Então, o impacto visual ele não é algo simples de fazer. Ele é uma série de fatores, de elementos, de pecinhas que a gente precisa conectar e juntas elas vão causar um impacto visual, né? Eu acho que o impacto visual ele está relacionado a você olhar uma coisa e de primeira, às vezes, você não entender como foi feito aquilo. Isso te instiga, isso te deixa alerta, né? Tipo, causa uma reação, uma emoção em você, né? E eu aproveito essa deixa para falar isso aqui, né? Aqui eu botei somos diretores de arte, mas eu acho que pode ser usado de uma forma mais abrangente, né? Que somos criativos, né? E aí vocês vão, se já não ouviram na carreira de vocês, vocês vão ouvir muito que o nosso trabalho é deixar coisas bonitas, né? Não, manda lá para o diretor de arte, para o criativo, que eles vão deixar bem, bonitinho, eles vão deixar bonito, né? E eu acho inclusive errado falar dessa forma. Eu acho que diminui muito o nosso trabalho como diretores de arte ou como criativos, né? Eu acho que o nosso trabalho tem um jeito mais chique de falar, que talvez possa ser assim, né? Nossa expertise, na verdade, é sermos espertos naquilo que os outros não entendem. Nós precisamos ver aquilo que os outros não querem ou não conseguem ver, né? Então, usando aqui a coisa da pintura, né? O mundo inteiro pode ver o quadro de longe, ficar satisfeito, entender ali que é um Lucian Freud. Nós, como criativos, a gente precisa olhar mais de perto. A gente precisa entender os detalhes, os fundamentos, entender por que aquilo funciona, para quando chegar a nossa vez de criar, a gente conseguir fazer alguma coisa que também gere impacto visual em outras pessoas, né? E pensando dessa forma, né, a gente precisa enxergar o que os outros não enxergam, entender o que eles não querem entender. Talvez um primeiro passo é entender que toda forma, mesmo que ela seja muito, muito complexa, ela pode ser desconstruída e decomposta em formas mais simples, né? Então, para exemplificar, aqui na direita, né, tem parece uma fotografia, né? Essa cachoeira, aqui esse matinho, né? Mas na verdade isso é uma tela, né? E quem está aqui é um grande amigo, professor, foi o cara que me ensinou a pintar, que chama Alexandre Heider, e ele que me falou, me fala, né? Eu estudo com ele há anos e ele sempre me fala a frase que está aqui na direita, né? Tiago, olha a referência, olha a realidade que você vai pintar e tenta decompor ela. Decompõe ela em forma simples, o mais simples que você conseguir, e aí você vai colocando detalhes por cima dessa parte simples, né? Então, para ele chegar nessa pintura gigantesca que ele está fazendo aqui, que parece uma foto, ele começou com formas simples, né? E aí, um outro exemplo disso, que o próprio Alexandre me mostrou, e é uma das... como eu vou dizer? É um dos pontos primordiais da minha formação, pelo menos em desenho, é esse carinha aqui desses livros, né? O Andrew Loomis, ele, né, nasceu em 1830, morreu em 1904, não sei que século é esse, e ele tem uma série de livros antes, né? Ele é um grande ilustrador publicitário da época dele, mas ele é mais conhecido pelo trabalho dele de ensinar o desenho, ensinar a ilustração. E ele tem uma série de livros, essa capa amarela que está aqui é um desses livros, e em cada livro ele aborda uma temática, né? Então, esse aqui é sobre como desenhar cabeças e mãos, aí tem outro que é como desenhar a figura feminina, figura masculina, como criar uma ilustração publicitária, sobre composição, enfim, tem um monte, né? E aí o que interessa nesses livros, e que são a base de desenho para o mundo inteiro, né? Não importa, os chineses e os americanos, eles usam, a grande maioria usa esse cara como base, né? E aí esse cara, o que ele fez foi
criar uma metodologia para justamente ensinar como decompor formas complexas e a partir dela, formas complexas você decompõe em formas simples e a partir desses simples você vai criando o que você quer. Então, pegando aqui de exemplo essa primeira imagem da esquerda, uma cabeça humana é uma das coisas mais difíceis de desenhar. Cada ser humano é de um jeito e em cada ângulo a cabeça fica de uma forma completamente diferente. Mas, se a gente decompor ela, a gente pode chegar numa base que é um círculo, uma esfera, né? Aí, a partir dessa esfera, você determina o eixo dela, você começa a dividir ela em quadrantes, aí você adiciona uma parte que é o queixo para baixo, marca os olhos, marca a distância do nariz, da boca, e aí, a partir dessas medições, você começa a criar o seu desenho, né? E aí, assim, estou falando muito de fundamento, de regras, de medições, mas toda regra ela existe para ser quebrada, né? Tem esse ditado popular, né? Então, as regras, essas medições, esses fundamentos, eles servem para a gente aprender, para a gente ter um denominador comum, né? Para eu, por exemplo, nas minhas aulas, eu preciso ter um lugar comum entre eu e o aluno para a gente conseguir falar a mesma língua, né? Ah, desenha uma cabeça aí do jeito que você achar. Beleza, pode sair uma cabeça, mas se ele faz do jeito dele, eu não consigo orientá-lo, eu não consigo dar dicas para ele, né? E aí eu estou falando tudo isso para dizer que a gente vai para os fundamentos, aprende o que já foi feito, né, as regras que já foram inventadas, mas que com o passar do tempo, depois de um pouco de prática, você acaba não precisando medir as coisas, ou às vezes você nem precisa simplificar tanto uma forma complexa, né? Então, um ilustrador, com o passar ele aprende normalmente assim, e com o passar do tempo ele não precisa fazer o círculo, ele já vai direto, ele entendeu tanto o fundamento que já está dentro dele e ele começa a fluir, né? Igual aprender uma língua, né? Você vai ali no inglês aprendendo a gramática, o verbo to be, uma chatice, e aí chega um momento que vai começando a fazer lógica na sua cabeça e você para de pensar na gramática e começa a falar inglês, né? É a mesma coisa com direção de arte, redação, criação, né? Desenho, né? E aí, mais um exemplo para defender os três verbos lá do começo: o decompor, o entender e o criar, né? Esse processo é o processo da Pixar, né? Daquele estúdio de animação. E aí eu coloquei aqui o slogan, não, né? O logo deles, porque tem essa lumináriazinha que provavelmente todo mundo já viu, que ela entra no começo de todo o filme, mas o que talvez não é todo mundo que saiba, por que essa luminária é o símbolo da Pixar, tá ali no logo deles, né? Ela tá ali porque ela foi um dos primeiros personagens que a Pixar animou, né? Então, ali, o Ed Catmull, que era o cara, o gênio criativo, o Lester, que era o Catmull era o técnico, o Lester era o cara criativo, e, por incrível que pareça, o Steve Jobs estava nesse bolo também da Pixar. E aí eles estavam desenvolvendo a tecnologia de computação gráfica, de gerar imagens com o computador, e eles acreditavam fielmente que eles poderiam fazer uma animação 100% computadorizada, em 3D, né? Só que na época, né, imagina, os computadores eram muito rudimentares, né? Então você tinha toda uma dificuldade técnica de gerar uma imagem realista. Imagina você fazer uma animação com isso. E quando eu digo fazer uma animação com isso, todo mundo que já viu Pixar sabe o que é uma animação, que é no sentido de você ver uma história com objetos às vezes inanimados, como dessas duas lâmpadas aqui, e você se emocionar com aquilo, né? Animar uma coisa não é só botar movimento, é você conseguir contar uma história ou gerar uma emoção, é você criar impacto visual a partir de uma série de movimentos, né? E aí, um dos primeiros momentos que a Pixar conseguiu fazer isso foi nesse pequeno curta-metragem que é o Luxor Jr., né? Que é essa lâmpadazinha grande e a pequenininha, então é o irmão mais velho, o irmão mais novo, ou pai e filho, mãe e filha, enfim, tem uma relação de o pequenininho é mais agitado, é mais criancinha. E aí ele fica simplesmente brincando ali com a bolinha e tal. Só que na época é uma historinha simples, só que ela é muito legal, dá aquele quentinho no coração de ver. Só que na época isso foi totalmente revolucionário, né?
e para ganhar um Oscar com isso, foi o primeiro Oscar de uma animação 100% computadorizada, enfim, né? Abriu tudo que a gente conhece de Pixar, começou aqui, né? E aí, por que eu estou falando desse exemplo? Aqui na direita, na esquerda, é o final, né? É a animação renderizada, totalmente acabada, que foi para os cinemas. Na direita é a fase de simplificação, né? Então, reparem como a da esquerda, que está finalizada, tem um reflexo do metal na cúpula da luminária, tem a luz que emite luz, tem um reflexo na bolinha que parece de plástico, enfim, tem uma série de acabamentos e coisas que nos brilham os olhos, que geram impacto visual, mas que lá no começo, ou por trás disso, está a imagem da direita. Né? São formas geométricas, são formas mais simples, são triângulos, são retângulos. Né? Então, da mesma forma aqui que o Andrew Loomis vai nos mostrar isso no desenho, essa mesma lógica de decompor algo complexo em algo simples e a partir disso criar, a Pixar faz. Né? E aí, como as coisas começam a se juntar. Né? Eu acho fascinante isso. Né? Isso aqui aconteceu na década de 90, né? Essa a primeira animação da Pixar, 80, 90, agora me falhou a memória. Só que para isso aqui acontecer, lá atrás, entre 1830 e 1904, inclusive eu acho que essa data tá errada. Não, aqui, ó, aqui tá embaixo. 1877, 1878. Esse velhinho aqui, barbudo, aqui de baixo, ele fez algo também revolucionário, né? Na época dele, ali começo, a fotografia já tinha sido inventada, mas ainda estava rudimentar. Eles tinham uma série de questões. Imaginem, até complexo para a gente imaginar, mas imaginem um mundo em que a gente não tem a câmera lenta, que a gente não tem o filme, a gente acabou de descobrir a fotografia, e a gente olha o mundo em volta da gente, e os movimentos que acontecem ou são muito pequenos, ou são muito rápidos, e a gente não consegue entender de fato o que está acontecendo ali. Né? E aí um exemplo disso era um mito ou uma verdade na época, que o cavalo, ou qualquer animal que anda sobre as quatro patas, quando ele corre, ele nunca tira 100% as patas do chão. Né? Ele sempre fica com uma perna apoiada. Né? E aí o Moonbridge, que é esse fotógrafo, ele desenvolve um aparato, né? É literalmente uma casinha, onde cada janelinha dessa tem até uma numeração aqui em cima, tem uma câmera, e ali por um dispositivo ele dispara, as câmeras vão ser disparadas em sequência. Né? E aí, com isso, ele passa um dos experimentos, ele passa um cavalo e o carinha que pilota ali o cavalo, que guia o cavalo, eles passam na frente dessas câmeras. E aí, por causa dessas fotos sequenciais, ele consegue entender que o cavalo não, ele tem uma fase aérea, ou um gato, ou um cachorro, enfim, eles têm uma fase aérea. Né? Isso foi possível porque, pela primeira vez, ele conseguiu diminuir o movimento do cavalo, que é muito rápido para o nosso olho, para o nosso cérebro, a tal ponto que a gente consiga analisar esse movimento. Né? Então, através desse experimento, desse aparato de fotografia, ele conseguiu chegar nos fundamentos do movimento. E aí, a partir desses fundamentos de movimento, que os animadores começam a poder animar de fato coisas que nos parecem reais, que nos parecem vivas. Né? Então, essa animação computadorizada aqui da Pixar, ela lá atrás, ela vai começar com esse fotógrafo indo nos fundamentos do movimento. Né? E aí ele faz uma série de estudos, né? Um homem andando, um homem correndo, uma mulher correndo, uma mulher pulando, cachorro, pássaro. Enfim, ele sai atrás de uma série de pesquisas, até acho que tem uma outra foto aqui, ó, de pesquisas de entender o movimento, né? Entender os pequenos movimentos, né? Quando eu corro, para onde está o meu corpo? O que meu braço faz? Agora, hoje, para a gente, é até mais bobo isso, né? Mais simples, porque a gente tem no celular a gente consegue deixar em câmera lenta, né? Mas lembrem que muitos anos atrás, né? Eu não sei nem fazer essa conta aqui. Muitos anos atrás, a gente não tinha essa percepção, a gente não conseguia entender o fundamento do movimento, né? E aí, reparem, eu vou fazer mais um salto temporal muito louco aqui. Reparem que tem uma régua ali atrás
desse homem correndo, né? Um quadriculado, né? Uma régua, né? Que tem em centímetros, enfim, tanto na altura quanto na largura. E aí, aqui, ó, esse experimento foi feito em 1887. Agora, vamos pular para 1985. Também, não sei fazer essa conta, não vou arriscar, não. O mesmo fundamento que levou o Moonbridge a fazer o experimento lá atrás, com aquelas câmeras arcaicas, a galera do Exterminador do Futuro usou também, né? Então, aqui, lá atrás, era para entender o movimento, né? E aqui, no Exterminador do Futuro, é a mesma coisa. Eles, né, acho que provavelmente todo mundo já viu esse filme, né? Mas, para quem não viu, esse ator aqui que tá careca e tal, ele no filme, ele é tipo um ciborgue que vem do futuro para matar lá o protagonista e tal. E ele é feito de uma liga metálica que ele fica mole ou rígido quando ele quiser. Então, ele tá lá andando, tem essa barra aqui da prisão, ele tá rígido, aí para passar a barra ele fica líquido, né? E aí, aqui em 1885, a computação estava totalmente rudimentar, né? Eles tinham que criar de fato a tecnologia para conseguir fazer essa cena acontecer, né? Nunca tinha sido feito isso. E aí, de novo, para chegar em alguma coisa que ninguém tinha feito antes, ou para chegar em algo que realmente cause impacto no espectador, eles foram para os fundamentos, né? Então, eles pegaram o ator, quadricularam o corpo dele inteiro, gravaram ele andando de frente, de lado, da mesma forma que o Moonbridge fez, e começaram a recriar isso dentro do computador, né? Inclusive do começo, né? Então, eles fizeram o esqueleto do ator, aí por cima a musculatura, aí a partir do entendimento desse osso, dessa musculatura, aí eles começam a criar essa sensação do líquido, né? Então, toda coisas que eu falei já aqui hoje, né? Toda forma complexa pode ser decomposta em formas mais simples, e isso quer dizer, vamos atrás do fundamento das coisas. E a partir desses fundamentos, do entendimento desses fundamentos, a gente começa a criar algo nosso, ou algo mais interessante para a campanha, para o nosso cliente, para a agência, enfim, né? E aí, vamos em frente aqui. É uma coisa que eu gosto muito de fazer nas aulas, acho que duas coisas, né? É fazer essa mistureba de referências, né? Então, a gente falou de pintor, de professor de pintura, de professor de ilustração antigo, um fotógrafo antigo, mas fazendo um paralelo com a Pixar que existe hoje, ou com o Exterminador do Futuro da década de 80. Então, eu gosto muito de juntar essas coisas para tentar fermentar a cabeça dos alunos a refletir, né, a refletir de onde buscar referências, né? De mostrar que não existe um jeito único de aprender, um jeito único de chegar em resultados que tenham impacto visual, né? Eu vejo muito se falar de a importância das referências, é importante a gente ter referências, mas eu acho que não só referências, mas ter diversidade dessas referências. Procurar e saber procurar em lugares diversos nos ajuda a ter uma bagagem, uma caixa de ferramentas mais forte, mais preparada para o dia a dia, né? E aí outra coisa que eu gosto de fazer é dar dicas de conteúdos ou filmes ou séries podcasts, livros, enfim. E uma delas essa aqui é um documentário que tem no Disney Plus, chama Light and Magic, que conta a história de como o George Lucas, quando ele foi fazer ali o Star Wars, na época ele procurou no mundo inteiro, não tinha uma empresa que conseguisse fazer os efeitos especiais que ele queria, e aí ele decide abrir a empresa dele, né? Então ele toma a liderança disso, e foi a coisa mais acertada que ele podia fazer. Ele cria a ILM, né? Que começa trabalhando e desenvolvendo os efeitos do Star Wars, lá em 77, mas que depois ela começa a crescer pra caramba, e ela faz quase todos os grandes filmes que têm efeitos especiais passaram por lá, né? Então, Jurassic Park, Avatar, vários Marvels da vida passaram por ali. E aí é muito interessante essa série que cada episódio você vai acompanhando a história, a evolução dessa história, né? Então eles começam no Star Wars, vão evoluindo, passam pelo Indiana Jones, pelo ET,
pelos clássicos dos anos 80, chego ali no Jurassic Park, né? Então é muito interessante ver criativos assim, usando claramente isso que eu estou dizendo, de eles não sabiam nada do que eles estavam fazendo, porque a tecnologia nem existia, e eles vão lá em fundamentos e começam a criar a partir desses fundamentos. E bem, estamos numa escola de publicidade, então a gente fala de um monte de referências diferentes de publicidade, mas a gente sempre volta para a publicidade. No final do dia, é para isso que estamos aqui, é com isso que a gente resolveu trabalhar, né? E aí aqui eu trago um case, né, para vocês. Desculpa, meu nariz está uma coceira. Um case que eu acho muito interessante pensando em impacto visual e craft. Eu acho que, eu não falei isso ainda, mas eu acredito que essas duas coisas são indissociáveis, né? Então, craft é o acabamento, trazendo para o português, né? É o refinamento, talvez, né? Então, tudo que tem impacto visual tem um refinamento muito bom, né? E aí, esse projeto aqui desse time de futebol, esse projeto de esportes, eu acho que tem esse refinamento. E acho que por isso que a ideia é legal, mas com o craft que colocaram nela, ela gera um impacto visual ainda maior, né? Então, falando muito rapidamente sobre ele, a indústria de esporte é uma das que mais gera lixo, né? Porque todo ano, cada temporada, você precisa gerar vários uniformes diferentes, né? Uniforme de treino, uniforme de viagem, uniforme A, B, C, e você não pode reaproveitar isso na próxima temporada. E aí, pensando em como deixar isso um pouco mais sustentável, um pouco mais interessante para o planeta, os criativos que estavam nesse projeto, eles tiveram a ideia de criar um uniforme de time que usa o upcycling, né, que é uma tendência de moda em que você reaproveita tecidos ou outras roupas, criando uma nova roupa, né? Então, essa imagem aqui com essa criancinha, acho que ilustra bem, né? É um uniforme de time de futebol feito de outros uniformes, inclusive dos rivais, né? E aí, como o princípio da ideia é esse patchwork, esse monte de retalhos unidos, né, recortados e reconstruídos, o pessoal, aí eu não participei desse case, eu deduzindo de fora, né? Mas o que eu entendi do projeto deles, pensando nesse conceito do retalho costurado e juntado, para expressar isso graficamente, eles foram atrás de algum elemento que fosse criativo, inovador, que representasse esse recorte e o colar de novo. E aí eles chegaram nessa coisa da mesa de corte, né? A mesa de corte, para quem nunca viu ou mexeu em uma, é uma pranchetinha, né? Tem de vários tamanhos, colorida, e ela é como se fosse uma borracha que você bota o que você quer cortar em cima, passa o estilete ou a rodinha de corte, e aí você corta o que você precisa, e como essa superfície ela é emborrachada, ela não risca, né? Você machuca ela ali um pouquinho, mas logo depois ela se regenera, né? E aí o que é interessante disso, né? É esse quadriculado que toda prancha de corte tem, né? Porque você bate o olho, para quem conhece um pouquinho, você já reconhece isso. E aí esse projeto, esse case dos uniformes, usou isso de fato, né? Então, eles adotaram esse quadriculado da mesa de corte como parte da comunicação, parte da identidade visual deles, né? E não só isso. Quando você corta um tecido, solta uma rebarba, solta um fiozinho ali, aqueles fiapos, né? E aí eles assumiram isso também como linguagem deles, né? Então, além da mesa de corte, esses emaranhados de fios nos remetem a um tecido que acabou de ser cortado, né? Então, de novo, eles foram buscar o fundamento, pensar no fundamento do recorte, do cortar, do colar, para, pensando nisso, achar alguma coisa inovadora, né? Eu acho que eu, pelo menos, nunca tinha visto uma campanha ou até uma identidade visual que usasse esses elementos, né? E aí aqui um GIF de como, a partir disso, eles começam a criar uma série de elementos, pequenos selos, de etiquetas, né? Então, muito pensando ali no universo de roupas, de costura, né? E aí, forçando ainda mais. Beleza, acharam esses elementos, mas como a gente deixa isso mais legal ainda? Eles pegaram a ideia do próprio uniforme. Vamos pegar uniformes, recortar e recolar e criar alguma coisa nova.
Então, por que não fazer isso com os layouts, né? Então, faz lá o layout, a diagramação toda, com a foto, com os textos e tal, recorta isso manualmente ou digitalmente, tanto faz, no Photoshop ou à mão, e você remonta isso, né? Então, reparem como, eu não sei se eu contando assim para vocês, tá dando a sensação de caramba, que genial. Esse caramba, que genial, isso é o impacto visual, né? Então, por que causa isso, né? Tem muito a ver com o que eu falei há pouco do craft, do refinamento, né? Então, como eles acharam um elemento inovador que a gente nunca viu nesse segmento de comunicação, como eles não só acharam esses elementos, como eles aplicaram eles de um jeito ainda mais legal, né? Como a foto está bem tirada, como a tipografia está bem escolhida, como as cores estão bonitas. Então, são várias pecinhas que juntas elas vão se juntando, criando sentido, e aí quando a gente, espectador, a gente público, a gente olha para isso, a gente é impactado. A gente acha isso, caraca, que foda isso, que incrível isso. Quero trabalhar com isso, né? né? E aí, como esses, só acho que é a última imagem desse case, como esses elementos podem ser desdobrados, né? Como ajuda, quando você chega nesse universo de elementos, nessa série de elementos, você tem mais facilidade de desdobrar ou criar consistência, né? O impacto visual acho que tem a ver também muito com consistência. Então a gente olha esses layouts super loucões aqui, mas também quando a gente olha a embalagem, a gente vê uma relação. E aí isso acho também causa uma coisa em nós que é, caramba, os caras mandaram bem, né? Conseguiram sustentar, né? Não é uma questão de sorte, eles só acertaram do layout. Pô, os caras acertaram em tudo, na embalagem, na caixa, no post, no stories, no filme, enfim, né? E aí, já arrumando aqui mais para o final, criatividade, ela é por essência invenção, né? E por ser invenção, ela exige que a gente experimente. Eu falei lá no início e volto a falar aqui. Quando a gente começa a criar uma fórmula, um jeitinho, de sempre fazer do mesmo jeito, a gente está sendo pouco criativo. A gente está usando pouco a nossa criatividade. Eu acho que tem uma coisa que tem que partir de nós, de assumir riscos, de tentar quebrar regras, e com isso, com certeza, a gente vai falhar. Vai errar um monte de vezes, vai fazer um monte de layout merda, vai ficar frustrado, vai dar crise, crise do impostor. Mas quando a gente tem um processo que é nosso de como eu consigo olhar para isso, esse briefing, esse problema, decompor ele, entender qual é o real problema ali, o que o cliente está realmente querendo, e a partir disso criar. Né? Então, quanto mais refinado tiver esse processo internamente com a gente, mais fácil vai ser de fazer coisas inovadoras, de ser criativo, de fazer coisas fodas. Né? Então, de novo, cada um tem um jeito de criar, e a gente vai desenvolvendo ele com o passar do tempo, com a exploração. Né? Então, faz um pouco, erra, faz um pouco, acerta, faz um pouco, erra, fica um tempão fazendo a mesma coisa, até arriscar fazer um pouquinho diferente. Nesse processo contínuo de aprendizado que a gente vai entendendo o nosso jeito de criar. Né? Eu acho que aqui nas aulas, pelo menos nas minhas, eu vou muito para a coisa do fundamento, de tentar mostrar como outras pessoas já fizeram, mostrar muita referência bibliográfica também de fotógrafos, de professores de pintura, pintores, que já passaram por algo que vocês vão passar, mas tudo isso é para tentar nutrir vocês a achar o jeito de vocês trabalhar. Né? Não tem certo ou errado, tem o jeito que funciona para vocês e o jeito, claro, que vai funcionar na agência ou no trabalho que vocês tiverem. E aí, acho que, acima de tudo, é um privilégio para criativos. Né? A publicidade tem um monte de problemas, né? Dá para listar infinitos problemas, mas a gente não pode também deixar de elogiar a publicidade, que é um privilégio quem trabalha com publicidade, como criativo, que é algo divertido de fazer, né? É frustrante, tem um monte de problema, enfim, mas tem uma parte muito divertida ali. Você tem uma ideia e colocar ela no mundo, colocar ela na rua, deixar ela de pé, fazer um layout, fazer de tal forma que você possa mostrar para sua mãe, para seu pai, para sua avó, traz um prazer muito grande. E quando a gente consegue fazer isso com impacto visual, isso é muito prazeroso, né? Quando alguém que às vezes você nem conhece fala, caramba, aquela campanha lá da
ver, ficou muito legal. Pô, isso é demais de ouvir, né? E aí, eu falei um pouco do que está nesse slide aqui agora há pouco, mas vale reforçar. Essa equação, um diretor de criação me falou e ficou gravado comigo, que é assim, uma ideia ruim que tem uma má execução é uma bosta, né? Uma merda. Cuidado com o seu emprego. Uma ideia boa, muito boa às vezes, mas que tem uma má execução, ela é ruim, né? Essa é a régua, né? Mas uma ideia ruim, mas bem feita, com impacto visual, ela é ok. Tipo, não chama atenção, mas também não faz feio, né? Dá para postar no LinkedIn, não vai postar vergonha, enfim, dá para mostrar para os pais, mas não é o ideal. O ideal é você ter uma ideia boa e ter um impacto visual. Isso é bom demais, né? É o mundo perfeito. Não é sempre que dá. Eu acho que a senioridade, né, no decorrer da carreira, uma pessoa vai virando sênior, diretora de criação, etc., quando ela consegue, não em todo briefing, porque ninguém é perfeito, mas na maior quantidade de briefings, ou projetos, ou trabalhos, ela ficar aqui nas duas linhas de baixo, né? Então, ela às vezes vai ter uma ideia melhor, uma pior, mas sempre com impacto visual, né? A publicidade, ela tem uma capacidade de fazer coisas muito bonitas, coisas muito impactantes, né? Que emocionam, né? Então, o nosso trabalho, quando um profissional é bom, e quanto mais sênior ele for, mais ele consegue entregar impacto visual, né? E aí, outra coisa que essa equação que o diretor de criação me falou, ela mostra claramente que as ideias são muito importantes, é o que a gente é pago para criar, né? Mas não podemos esquecer do impacto visual, não podemos esquecer do refinamento. Sem ele, uma ideia boa pode ficar ruim, né? Então, o básico é a gente ter o impacto visual. Ele é o cerne, ele é o fundamento, ele é a estrutura, ele é o pilar, né? Então, essa aula é muito importante, né? De treinar ela, né? Então, para começar a encerrar, impacto visual ele está na capacidade de conectarmos pontas aparentemente soltas usando a nossa caixinha de ferramenta, né? Então, lá em cima, né, o pessoal da Pixar, você pega o fotógrafo de um século atrás que estudou o movimento, aí eu começo a fazer isso no computador e isso vira o Exterminador do Futuro 2, que virou uma animação líquida, blá blá blá. É você juntar referências diferentes, ou o projeto lá dos uniformes, né? Olhar para a mesa de costura para falar de time de futebol, puta, isso é genial. A criatividade está justamente em conectar essas pontas, né? E não só a criatividade, mas como o impacto visual. Quando você percebe essas pontas se juntando, você, uou, que da hora, né? E aí, quando eu falo de fundamento, é como essa caixinha de lápis de cor Faber-Castell, que acho que todo, pelo menos diretor de arte, já deve ter sonhado em algum momento da vida dele, pode ser bem criancinha, em ter essa 1 milhão de cor, né? Tem tanta cor, não sabe nem o que fazer com essa quantidade de cor, né? Então, a minha aula de impacto visual é tentar dar o máximo de cores e lápis de cor para vocês poderem trabalhar no que vocês forem trabalhar. Mas nunca esquecendo que ferramentas são ferramentas. Elas ajudam, mas elas não resolvem tudo, né? E eu digo isso muito pensando, por exemplo, em inteligência artificial. Midjourney, Crea, o Runny, enfim. Eles ajudam demais, mas eles não deixam de ser um lápis de cor, né? O lápis de cor é incrível, ele tem a cor dele, é bonito, dá para você colorir muito, mas se você não souber o que desenhar, ou você não conseguir ter uma ideia, um conceito e aplicar ele usando o lápis de cor no papel, de nada vale o lápis de cor, de nada vale o Midjourney. Então, quanto mais a gente entender de fundamentos, de como as coisas funcionam, mais fácil ou mais ágeis ou mais legal vai ser trabalhar, por exemplo, no Midjourney, né? Ali no prompt, beleza, o Midjourney faz o que eu quiser, mas o que eu quero? Quais são os detalhes para eu chegar na imagem que eu estou imaginando, né? Qual que é o tipo de câmera? Qual que é o tipo de diagramação, referência de pintor, referência de ilustrador? Como é que eu posso juntar isso num prompt, né? Então, o prompt nada mais é do que o que essa frase em rosa que está dizendo, né? O impacto visual é juntar essas várias palavrinhas, essas várias pontas que aparentemente parecem soltas, né? E aí, vale lembrar também que dá para fazer coisas incríveis com uma caixinha lápis Faber-Castell com 1 milhão de cores, mas dá também para fazer
coisas incríveis com 5, 6 cores, né? E aí o que está na tela aqui agora é um pintor colombiano atual, o Nicolas. Eu já tive aula com ele, aqui, ele fez um workshop aqui em São Paulo, e ele é o meu pintor favorito atual, contemporâneo, né? E aí eu coloquei essa foto da paleta dele para mostrar que, olha que incrível o que ele está fazendo de pintura na direita, é super realista, tem vários tons de pele, de iluminação, o vermelho do casaco tem uma variação de tons absurda, e olha na esquerda a pequena quantidade de cores que ele está usando, né? Tem o branco, um ou dois tons de amarelo, um vermelhinho, 2 tons de azul, um vermelho mais escuro e uma cor ali que não é preto, é um marrom bem escuro, né? Então, com 5 ou 6 cores, olha o que ele consegue chegar, né? Então, os fundamentos, eles existem vários, né? As referências inúmeras. Então, pô, Thiago, eu preciso saber o que é o fotógrafo Moonbridge para entender da Pixar para o Exterminador do Futuro 2. Não, a gente não precisa saber de nada disso, né? A gente pode ter muito menos fundamentos, mas fundamentos talvez principais e chegar em coisas incríveis. Mas a gente pode ter um monte de referências, um monte de outros fundamentos e ser mais legal, né? Acho que os dois jeitos funcionam, né? Então, nas minhas aulas de impacto visual, eu vou sempre tentar mostrar o máximo de coisas possíveis para vocês irem com o tempo escolhendo o que funciona para vocês, as cores que funcionam para vocês, né? E aí, como essa apresentação aqui está uma salada de fruta de referências e coisas diferentes, por que não botar um Kobe Bryant aqui para terminar? Nunca se canse dos fundamentos. Ou botar um Jordan também, né? Domine os fundamentos e o nível de tudo que você fizer irá aumentar, né? Então, pô, são os caras falando, não sou nem eu mais. Então, voltando ao meu primeiro slide. Depois de falar tudo isso, eu queria que vocês saíssem daqui pensando nisso, né? Decompor, entender e criar. Acho que esse é um caminho para sair da folha em branco, é um caminho para conseguir gerar impacto visual, conseguir gerar impacto visual com consistência, né? Então, quando na agência, na vida profissional, não adianta você acertar uma vez, né? Você tem que conseguir acertar, não precisa acertar sempre, mas você precisa ter um nível de acerto, uma quantidade de acertos satisfatória para conseguir evoluir na carreira, para o seu cliente ficar feliz, para o seu diretor de criação ficar feliz, para você ganhar um aumento, enfim, né? Para você ter satisfação própria. E aí eu acho que esse processo de decompor algo complexo, seja um briefing, seja uma pintura que eu quero imitar, seja uma ilustração, entender o que está por trás num briefing, qual que é o real problema do meu cliente, como eu imagino que eu posso resolver aquilo, ou uma pintura que eu quero me aproximar, fazer algo parecido. Por que está funcionando? Por que está me emocionando? Ou um filme, né? Eu assisti Ainda Estamos Aqui. Caramba, achei fantástico. Por que eu achei fantástico? Putz, talvez seja a interpretação da Fernanda Torres. Pô, tem alguma coisa na fotografia que me pegou. Caramba, o roteiro, aquela inversão que ele faz, puta, genial. Então, é tentar entender, é olhar o quadro de perto, é olhar o filme de perto. E a partir disso, quando cair uma campanha para eu fazer, algum briefing, algum projeto para eu fazer, que eu quero emocionar alguém, eu vou lembrar disso. Putz, se eu tiver uma atriz interpretando dessa forma, eu vou gerar impacto. Se eu pegar uma referência de mesa de costura nesse projeto sobre refazer um uniforme, talvez eu crie algo legal, né? Então, decompor, entender e criar. E aí, por fim, juro que é o último, é um panorama, né? Esse plano de aula, ele muda, né? Eu mudo ele sempre, mas eu trouxe ele aqui só para dar um panorama do que a gente passa na aula de impacto visual, né? Então, a primeira aula, ela é muito parecida do que vocês viram aqui hoje, né? Então, como a gente pode decompor, entender, criar, essa importância do processo, da experimentação. Aí, a aula 2, eu falo muito sobre o terror da página em branco, né? Então, como a gente sai do zero, né? Chegou o briefing, meu Deus, como é que eu começo, né? Como a importância de ter um processo, uma metodologia sua de trabalho te ajuda nessa hora, a você sair do zero, né? E sair com eficiência, não sair atirando para todo lado, né? Aí, aula 3, a gente fala de pensar com tipos e cores. Então, tem outras aulas especializadas em tipografia, mas aqui
é a tipografia pensando em gerar impacto. É como eu posso misturar a tipografia, como eu posso escolher uma tipografia, tentar ver um pouco mais de referências e também, principalmente, cores, né? Cores, por gostar de pintar, é uma coisa que eu sou aficionado. Então, a gente passa por vários pontos de nerdices de cor que eu acho que ajuda a... Quanto mais você entende como as cores funcionam, mais te ajuda a não escolher chutando a cor. Você faz uma escolha consciente, você vai ser mais feliz nisso. Aí a aula 4 é manobrista de layout, que é uma coisa assim, vocês vão passar, muitos já não passaram, de ficar alguém vendo você mexendo lá no Photoshop, ou onde você estiver layoutando, e a pessoa fica, mas será que não é para a direita? Será que não é para a esquerda? Fica te questionando de tudo. E aí, como você pode pensar os seus projetos, estruturando eles, principalmente usando princípios de hierarquia ou de grid, para você se blindar de comentários de manobrista de layout, né? Então, eu acho, né, que quando você tem justificativa para o que você está fazendo, as pessoas compram mais fácil, elas entendem e respeitam melhor o que você está fazendo. Aí, aula 5, a gente fala um pouco sobre Chora Photoshop, que tem 1000 cursos de Photoshop, vocês vão ter aulas aqui na Miami só sobre Photoshop, sobre como tratar coisas e tal. O que eu estou interessado aqui é provocar vocês em tentar linguagens diferentes, né? A gente buscar referências diferentes e tentar chegar nelas juntos, ou tentar sair um pouco do convencional. Aquela foto perfeita do Midjourney, ela é incrível, mas será que não tem outras formas? Não é o preto e branco, não é com sujeira, não é uma coisa retrô, uma câmera velha, enfim, a gente brincar com isso. Aula 6, vendendo ideias. Então, como a gente gera impacto visual numa apresentação, né? Então, como a gente estruturar uma venda de projeto, né? Acho que muito a gente é pago para criar ideias, mas também para vender essas ideias, né? E o vender as ideias é um momento muito difícil, complicado, e que você depende 100% daquilo, né? Então você pode ter a ideia mais criativa do mundo. Se você não souber estruturar uma apresentação, um jeito de falar sobre ela, ela cai facilmente, né? Aula 7, entre Meryl Streep ou Mr. Bean. Então, uma conversa sobre estilos de linguagem, né? Então, você tem ali uma atriz como a Meryl Streep, que em cada filme ela está de um jeito diferente, e ela é genialmente dessa forma, mudando o tempo todo. Ou você pega o Mr. Bean, que a grande maioria nem sabe o nome do ator, e ele é conhecido pelo papel de Mr. Bean, né? Ele criou o Mr. Bean, seguiu a carreira dele fazendo, em grande parte, o Mr. Bean, e ele é incrível no papel dele, né? Então, não tem certo ou errado. Então, aqui é tentar entender qual que é a linguagem melhor para cada trabalho. Aula 8, a gente fala, esse trocadilho absurdo, aí tem possibilidades. Então, a gente fala um pouco sobre AI, né? Então, mostramos um pouco das plataformas que tem, algumas dicas, uma introdução também, porque tem muita gente que nunca mexeu em nenhuma ferramenta de inteligência artificial. Então, a gente tenta dar uma igualada nisso, tanto com conteúdos mais básicos, quanto dicas para quem já mexe, né? Aula 9, a gente fala um pouco sobre identidade visual. Então, muito sobre a identidade visual é um lugar interessante para estudar impacto visual, né? Que são como uma marca comunica, né? Então, como o logotipo dela, a paleta de cores, o jeito de diagramação, a linguagem de motion, todas essas pecinhas juntas, elas vão juntas criar o impacto que aquela marca nos causa, né? Então, a Nike ela causa um impacto na gente imediatamente, não só pelo nome, não só pelo logotipo, não só pelas cores, não só pelos atletas, não só pelos produtos. É tudo isso junto, né? E aí, por fim, na aula 10, a gente faz a apresentação do trabalho final. E nessa apresentação final tem professores convidados. Eu chamo colegas de mercado que eu confio, que foram importantes na minha carreira, para juntos a gente avaliar o trabalho que a gente passou ali na aula 5, né? E aí, uma coisa que eu não falei é que, né, como eu martelei bastante, como eu acredito em experimentação e aprender na prática, na troca, em ver o trabalho do outro, lá como eu falei lá no prédio da arquitetura, em todas as aulas, no final, eu passo um exercício, né? Então, a gente fala ali na aula 1 sobre uma série de pontos, e no final a gente tem um exercício para a próxima semana, para a gente exercitar o que a gente viu naquela aula, né?
E aí, nesses exercícios, eu tento provocar vocês a fazer coisas diferentes. Né? Então, tem um exercício que é fazer uma capa de livro usando uma tipografia, ou fazer um pôster para o Sesc usando só um círculo, um quadrado e cores. Né? Então, a gente, nesses exercícios, para a gente treinar fundamentos, a gente vai limitando as variáveis. Né? Então, ao invés de usar todas as fontes possíveis, não, como é uma capa de livro usando uma tipografia só. Quando você restringe tanto assim, você começa a prestar mais atenção na tipografia que você está usando, em como compor ela, como contar a história do livro só usando uma letra, enfim, né? Tirando elementos, trabalhando um elemento por vez, ora cor, ora tipografia, ora composição, a gente percebe coisas mais interessantes, né? Percebe de fato cada um desses fundamentos. E aí a gente vai trabalhando isso ao longo das aulas, e aí lá no final a gente passa um trabalho final que junta todos os fundamentos. Né? Então, o que a gente viu, aprendeu, treinou durante as aulas, no trabalho final, o ideal é a gente juntar tudo e fazer uma entrega como se fosse uma entrega valendo para um cliente. E é isso. Ufa, falei pra cacete. Deixa eu voltar aqui para olhar vocês. Interromper aqui. E é isso, deu para ver, eu falo pra caramba, falo rápido. E, pô, espero que vocês tenham gostado. Tem alguma questão, dúvida, colocação? Se vocês se inscreverem hoje, vocês ganham 10% de desconto usando o meu cupom. Mentira. Se tiver. Ah, tá gravando. É mentira, é mentira. Prof, pessoal, está interagindo aqui pelo chat também, comentando um pouco. Ah, Beatriz, que legal. Cresceu assistindo o DPA. Pô, que legal que eu consegui inspirar um pouco vocês. Vocês gostaram? Eu gosto muito de falar sobre esse assunto, então dá pra gente ficar falando horas aqui. Espero vê-los nas próximas turmas para a gente conversar aí sim muito. Opa, tudo bem? Tudo bem, Eloy, e aí? Não, é o seguinte, como eu comentei, né? Você me deu uma luz, porque eu escutava o tal do craft, né? Eu falei, Sim, caramba, que é isso, né? Porque, que merda é essa? para mim é craftwork, sei lá, aquela alemã, sei lá. Aí você me elucidou dizendo que como que seria? O refinamento. Isso, para mim, já mudou essa visão, entendeu? Ah, Quando a gente. Hã? que legal ouvir isso. Porque era aquela coisa de você usar uma linha 1.0 e começar a usar ela 0,2, né? E foi Sim, sim, uma evolução nos layouts. Então, para mim, como eu estou esse tempo todo, né, já transitei muito, e a gente, até nas palavras, elas mudam também, né? sim, sim. A gente usava bordar. Ah, você vai ter que agora bordar. Bordar era fazer um monte de frescura no layout, né? E Sim, hoje sim. tem o craft, né? Que é o refinamento. Meu, parabéns e obrigado aí. Muito legal, né? Essa coisa das palavras é uma loucura, né? Tem um estagiário novo na DPZ que ele não sabia o que é empastelar. Aí para explicar o que é empastelar, pô, olha, na impressora, às vezes, quando tá muito pequeno, o tom muito perto, junta tudo. Ele, entendi. Né? E muda-se com o tempo, e publicitário tem essa merda dessa mania, eu falo palavrão mesmo, foda-se, que é usar inglês. Eu também, tipo, eu não falo, não tenho inglês fluente e tal, e essa merda desse craft, né, e vários outros termos, eu demorei muito tempo para entender o que é, assim, sabe? E aí é simplesmente refinamento, né? É uma coisa chique, é um jeito chique de falar. Não, e muda, né? Muda a tua visão, pelo amor de Deus, cara. Daí, sei lá, você vai para um outro estágio, né? Sim, sim.
E é isso, né? Quando você olha de uma outra forma ou olha pelo fundamento, fica mais... Abre como você falou, né? Dá uma luz de possibilidades, né? Eu posso por aqui, por ali, por aqui, né? Então, acho que é esse o caminho, né? Não sei se fala Jordan, vou chamar de Jordan. Como ele perguntou aqui, né? Como um redator pode ajudar a inspirar sua dupla a alcançar o impacto visual? Eu acho que sendo chato, né? Eu trabalhei o melhor dupla que eu já tive, assim, um redator que hoje está na Widen. Infelizmente a gente se separou. É você ficar provocando, né? Provocando no sentido positivo, não de ficar cobrando de ter um comentáriozinho chato pra caramba que você tá lá no computador, aí chega o redator atrás ou alguém e fala, isso aí é para entregar? Aí quebra as pernas, né? Pô, tô me dedicando aqui e tal. Eu acho que o provocar no sentido de, pô, legal o que você tá fazendo, mas você já viu essa referência aqui? Nossa, você já viu esse filme da Pixar? E se a gente tentasse fazer uma coisa meio assim, ó? Eu não sei, às vezes o redator ele não sabe que palavra usar, né, tecnicamente ali, mas às vezes é só mostrando uma referência, né? Pô, se a gente colocar um brilhinho aqui, eu não sei o nome desse brilhinho, mas vamos tentar botar esse brilhinho. Nessa troca, nessa provocação, que você vai achando formas de enriquecer, crescer o impacto visual, crescer o craft, né? Então eu volto a falar lá, né, o que eu aprendi na arquitetura de crescer coletivamente, né? Trabalhar junto. É muito mais interessante a troca do que ficar fechado sozinho, né? Você faz o seu, eu faço o meu. Não sei se eu respondi, mas... Tiagão, qual que é o nome desse seu dupla? É o Esse Wagner. redator? Wagner o quê? Procurar o portfólio aqui também para inspirar também. Coisas assim. Agora ele tá com... Peraí, deixa eu pegar aqui, que ele tá com um portfólio de dupla. É o Gui... Ai. Vagui. Vou jogar aqui. É o Boa, Wagner valeu. Montanher. A gente foi dupla na Suno. Boto fé. Valeu demais. Mais algum ponto, pessoal? Tem mais pergunta aqui também. Alguma coisa sobre IA? Acho que é uma continuação da pergunta do Jordan. Ué. Aqui, ó. Sim, valeu. E nesse caso, usar AI para fornecer referência, o que você acha? Eu acho bom. Acho que não tem nada contra. Assim, acho que vai muito da relação que você tem, né? Porque é meio chato alguém também ficar querendo fazer o seu trabalho, né? Então, acho que quando é mais respeitoso, mais uma troca, uma conversa, né? Tudo vale, acho, né? Pô, e por aqui, olha que legal. Eu testei aqui no Midjourney, olha só, cheguei nisso aqui, o que você acha, né? Tipo, podia ir por aqui, né? E acho que vai trocando, né? Da mesma forma que eu sou a favor de palpitar em texto também, né? O Wagner mesmo, a gente vai trocando, né? Esse texto é uma merda, pô. Isso aqui até eu escreveria, pô. Você tem que fazer mais legal. Então, da mesma forma que tem Escrevi impacto esse aqui na visual, quinta série, né? da mesma forma que tem impacto visual, eu acho que tem impacto. Publicidade tem impacto, né? E o texto também, quando você lê um texto bem feito, um título esperto, um título sagaz, você, caramba, a publicidade está ali, assim, sabe? O espírito da publicidade tá materializado ali. Sobre o curso, não sei quando ele começa, ou sei lá, como que a gente pode ter informação? Opa, aí é comigo. Mariara. Então, a nossa próxima turma inicia em janeiro, tá, pessoal? 13 de janeiro. As aulas são sempre no período da noite, tá? Das 7h30 às 10h30 da noite, 4 dias na semana, tá bom? Então, se vocês quiserem, tiverem interesse de entrar na próxima edição, podem me chamar
Vamos conversar. O Thiago falou de brincadeira, de desconto, mas vamos lá, vamos conversar sim. Vamos entender as condições, né, para dar essas possibilidades para vocês. Então, assim, estou disponível, né? Quem não estiver no grupo, pode chamar pelo nosso Instagram, pelo nosso LinkedIn, pode chamar de qualquer lugar que a gente está ali disponível para responder todas as dúvidas. Mas a gente espera ver vocês na próxima edição, né? E é isso, estamos à disposição. Falou, obrigado. Imagina. É isso, Obrigada. então. Tchau, tchau, gente. Espero vê-los em breve. Boa Obrigada, noite. pessoal. Foi muito bom estar com vocês esses dias. Obrigada pela presença de todo mundo, hein? Sobrevivemos. Foi ótimo, parabéns pelo evento, muito bom mesmo. Imagina, muito obrigada. Muito obrigada pela presença. Até Tchau, mais, tchau. tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, até mais.